Olá, bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de matemática, agora aqui ó, no terceiro ano. Você já me conhece, já me viu, sou o professor Rio, né? Eu estou aqui para apresentar um tema especial para vocês. Vamos ver aí o nosso tema de hoje. Nós vamos falar então da equação geral da reta, essa é a aula de número 231 de matemática do terceiro ano, ok? Para a gente trabalhar aí a equação da reta, a gente precisa lembrar de um conceito anterior, que é justamente a condição de alinhamento de três pontos. Verifica aí comigo na tela do que eu estou falando. Olha só, essa condição de alinhamento nada mais é do que uma verificação. Para a gente determinar a reta, a equação de uma reta, a gente precisa primeiro saber se eles estão alinhados. Então você está vendo aí essa matriz de ordem 3, não é? Onde nós temos aí x, y1, xa, ya, 1, xb, yb, 1. No lugar aí do xa, do xb, do ya, do yb, a gente vai colocar aí a ordenada, a abscissa e a ordenada de cada ponto. E ao desenvolver essa matriz, o determinante dessa matriz, a gente vai obter então essa condição. Se ela for igual a zero, então nós temos uma condição, eles estarão alinhados, nós chamamos isso de colinearidade, né? Esses pontos estarão, então, de forma colinear, estão alinhados. Se der qualquer outro resultado diferente de zero, pode ser positivo, pode ser negativo, se for um valor diferente de zero, então eles não serão colineares, eles não estarão alinhados. Eu tenho um exemplo para mostrar para você, acompanha aí comigo. Vamos ao nosso primeiro exemplo aí, ó, verificar se os pontos A, B e C são colineares, ou seja, se eles estão devidamente alinhados. Como é que a gente vai fazer isso? Então acompanha aí comigo. Nós vamos construir aqui a nossa matriz para obter o seu determinante. O ponto A tem coordenada, tem aqui valores de abscissa de ordenada 3 e 2. Então eu vou preencher com 3 e 2 e o nosso último valor será 1. No ponto B nós temos 4 e 1, então nós vamos preencher aqui com 4, 1 e o terceiro valor novamente 1. O ponto C tem valores aí 1, 4 e a gente fecha mais uma vez o terceiro valor com 1. Então tá aí a nossa matriz de ordem 3, nós vamos agora em busca aí do seu determinante. A gente tem aí várias regrinhas para obter o determinante, mas a gente vai aqui se concentrar no método de Sarri, porque é o que nós costumamos usar, né? É o que a gente costuma realizar nas salas de aula, né? Então a gente mostra e a gente vai aqui então repetir as duas primeiras colunas e fazer aquela multiplicação, aquele produto das diagonais, não é? Então vai ficar aqui 3 vezes 1 vezes 1, nesse sentido, né, das diagonais principais. 3 vezes 1 vezes 1, resultado disso é 3. Vamos ter aqui 2 vezes 1 vezes 1, nesse sentido, mais uma vez. O resultado disso vai ser 2. Nós vamos ter também 1 vezes 4 vezes 4, nesse sentido ainda. Vamos ter resultado 16. E nós vamos agora subtrair com as diagonais secundárias. Vamos agora nesse sentido aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1, resultado disso vai ser 1. Ainda nesse mesmo sentido, 4 vezes 1 vezes 3. O resultado disso vai ser 12. 12. Então, mais 12. E agora, 1 vezes 4 vezes 2, nesse sentido ainda, o resultado disso vai ser 8. Então, a gente vai terminar aqui as nossas operações. 3 mais 2 vai dar 6. 6 mais 16 vai dar 22. Aliás, 21.
16 mais 3 é 19, com mais 2 vai dar 21, subtraído aqui com o resultado que está dentro dos colchetes. Olha só, temos aí 1 mais 2, 12, 13, 13 mais 8, 21. Então é claro que isso aqui vai dar zero. Uma vez que isso dá zero, nós temos então a condição colinear, que eles são aí alinhados. Então os três pontos estão devidamente alinhados. Portanto, esses três pontos podem constituir aí uma reta e, consequentemente, a gente achar uma equação que passa por esses três pontos. Tá bom? Vamos então ver mais um exemplo. Verifique aí então o nosso próximo exemplo para a gente testar mais uma vez aí essa condição de alinhamento de três pontos. Verifique aí então. Nós temos aí agora os pontos A, B e C. Eu vou fazer aqui de forma mais direta, tá bom? Temos aqui 1, 2, 1, os valores de A. O B, nós temos aí 3, 4, e a gente fecha o último valor com 1. Na C, nós temos 3 menos 1, o último valor 1 também. Você vai aí escolher a sua maneira de resolver esse determinante, tá bom? Você pode obter pelo método de Sarri ou outro que você tiver aí mais prática, mas o que vai resultar desse determinante vai ser uma subtração aí de 7 por 17. Ou seja, o resultado disso vai dar 10 negativo. Então, como é um resultado aí diferente de zero, nós não podemos afirmar que eles são colineares, ou seja, eles não estão alinhados. Então a gente escreve que eles não são colineares, tá? Não colinear. Ok? Então temos aí dois exemplos, né? Um onde três pontos estão devidamente alinhados, podendo então determinar aí uma reta, né? A gente pode inclusive calcular a sua equação geral. Um outro exemplo, onde o determinante deu diferente de zero, então eles não estão alinhados, não existe então uma equação de reta que pode passar por esses três pontos, então nós temos uma condição que não existe ali o alinhamento, tá bom? Por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa exatamente dessa estratégia, desse esquema aí de cálculo do determinante, para a gente determinar justamente a equação de uma reta. Vamos ver então como é que a gente calcula a equação geral de uma reta. Acompanha aí comigo. Temos então aí, ó, a equação geral da reta tem sempre esse formato aí, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Então perceba que novamente nós temos aí uma matriz, né, onde a gente vai obter o seu determinante, tá? Tem os mesmos elementos, né? E o resultado disso vai ser igual a zero. O cálculo desse determinante no final será zero. Vamos ver então como é que a gente obtém a equação geral aí de uma reta. Vamos para mais um exemplo, acompanhe comigo na tela. Então, agora nós vamos obter a equação geral da reta, tá bom? Nós temos agora somente dois pontos. No exemplo anterior, nós tínhamos três, né? Agora temos apenas dois. Como é que a gente vai construir então a nossa matriz? Acompanhe aí comigo, vou mostrar para você agora. Temos então aqui os primeiros elementos x, y e 1, tá bom? Essa é a nossa primeira linha. A nossa segunda linha vai ser então a abscissa de A, que é menos 1, a ordenada de A, que é 3, e a gente fecha então o último valor com 1. A terceira linha da nossa matriz vai ser os valores de A. Primeiro a abscissa de 3, depois a abscissa de B, aliás, a ordenada de B, e a gente fecha novamente com 1. Vamos obter então aí o seu determinante. Mais uma vez eu lembro para você, tá? Você pode aí utilizar o método que você achar melhor, tá? Nós vamos nos concentrar aqui no Sarri. Olha só, novamente, vou repetir aqui as duas primeiras colunas, tá? E fazer todo aquele esquema de novo, ó. Nesse sentido primeiro, vamos ter então x vezes 3 vezes 1, isso vai dar 3x. Ainda nesse sentido, nós vamos ter agora y vezes 1 vezes 3, isso vai dar 3y. Ainda nesse sentido, agora
nós vamos ter 1 vezes menos 1 vezes 2. Vamos ter, então, menos 2 como resultado dessas operações. Agora, no outro sentido, olha só. Temos aqui 3 vezes 3 vezes 1. Isso vai dar 9. Vou fazer de preto. 9. Agora, 2 vezes 1 vezes x. Isso vai dar 2x. E, por último, 1 vezes menos 1 vezes y. Isso vai dar menos y. Dá pra... Dá não, né? Então, menos y, lá apertadinho no final. Vamos lá, então. Continuar aqui. Lembrando que tudo isso tem que ser igual a 0, tá? Vamos fazer as operações agora, ó. 3x vai subtrair com 2x, que está lá dentro do colchete. O resultado disso vai ser x. 3y com menos y, que está lá dentro. Isso vai dar, então, mais 4y. E menos 2 com menos 9, isso vai dar menos 11. Isso tudo é igual a 0, tá? Então, essa é a nossa equação geral da reta. Acompanhe comigo. X mais 4y menos 11 igual a 0. Então, perceba que o procedimento é bem parecido com a condição de alinhamento, só que a primeira linha da nossa matriz vai ser preenchida, então, com as variáveis x e y, né? Justamente para dar, no final, aquele formato que a gente conhece aí como equação geral da reta, tá bom? Lembro mais uma vez que você pode escolher o método que você achar melhor para você, que você se adequa melhor, tá bom? Aqui a gente segurou aqui o nosso tema para falar somente de sair, tá bom? Então, vamos lá então para o nosso próximo exemplo, acompanha aí comigo. Nós vamos novamente encontrar a equação geral da reta, só que agora para outros pontos. No caso aí, A sendo 3 e 1 e B sendo 5 e menos 4. Então, novamente, vou construir aqui a nossa matriz. Os primeiros elementos são x, y e 1. Na segunda linha nós temos 3, 1 e 1, que são a abscissa e a ordenada de A. 5 menos 4 e 1 é a nossa última linha, sendo aí a abscissa e a ordenada de B, tá? Vou fazer aqui de uma maneira mais direta para a gente deixar livre aí a sua escolha, né? Do qual método você vai resolver aí o seu determinante. Mas o mais importante é que quando você finalizar, você vai encontrar então essa equação aqui, ó. Menos 3x mais 2y menos 17 igual a 0, tá bom? Deixando aí aberto a maneira que você achar melhor para resolver esse determinante, ok? Muito bem, vamos fazer aqui então um pequeno resumo aí do que a gente apresentou na aula de hoje. Vamos voltar lá então para a primeira cartela que eu resolvi. Vamos lá para a condição de alinhamento, acompanha comigo. Mais uma vez, fizemos aí então a condição de alinhamento, né? Fizemos aí o cálculo do determinante, lembrando que a gente substitui esses valores aí de x, y, xa, ya, xb, yb pelos valores lá dos pontos, né? As abscissas e as ordenadas de cada ponto. Ao calcular o seu determinante, o resultado sendo igual a 0, indica para a gente que esses 3 pontos são colineares, ou seja, estão alinhados. Se der qualquer outro valor diferente disso, se for positivo ou negativo, então eles não são colineares, eles não estão alinhados. Depois disso, nós verificamos aí a equação geral da reta, que tem aí o mesmo formato, né? A gente vai obter a equação geral da reta através justamente de um determinante. Acompanhe comigo, olha só. Novamente, nós temos aí a matriz de ordem 3, a gente vai obter o seu determinante, ele tem que ser igual a 0. E a primeira linha dessa matriz vai ser preenchida sempre com o x, y e 1, tá? Porque quando a gente calcular aí o seu determinante, vai gerar justamente essa equação geral aí que está na tela para você, ó. Ax mais by mais c igual a 0. Beleza? Fazendo isso, então, você vai obter
a sua equação geral da reta, tá bom? Então, só para a gente lembrar, fizemos aqui a condição de alinhamento, para saber se três pontos estão alinhados, né, utilizamos a matriz de ordem 3, e para calcular a equação geral da reta, também utilizamos aí a mesma matriz, o mesmo cálculo determinante, para a gente encontrar aí a equação geral da reta, tá bom? Dito isso, então, a gente vai para aquele momento de prática, vamos lá para a nossa dinâmica local e interativa, acompanhe comigo. Muito bem, temos aí então que determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A, abscissa 5 e ordenada menos 2, e ponto B, abscissa menos 1 e ordenada 4, tá bom? Vou deixar um tempinho para você pensar a respeito e daqui a pouco a gente volta para fazer os comentários.
bem, então vamos relembrar aí a nossa questão que foi deixada na dinâmica local interativa e vamos determinar, né, também aí a equação geral da reta. Acompanhe comigo então aí a nossa questão da dinâmica local interativa. Olha só, temos os dois pontos aí, A e B, né, cada um com sua abscissa e ordenada. Vamos então construir a nossa matriz. O primeiro valor vai ser x, y, a primeira linha, né, x, y1. Depois nós vamos pegar aqui a abscissa de A, que é 5, a ordenada de A, que é menos 2, e fechamos então com 1. O terceiro elemento aí vai ser 1. A abscissa de B, menos 1, ordenada de B, 4, e a gente fecha novamente com 1. Vamos aqui então utilizar nosso método, né, repetir aqui as duas primeiras colunas para determinar então o determinante dessa matriz. Vamos lá então acompanhar comigo? Nesse sentido, nós vamos ter x vezes menos 2 vezes 1, isso vai dar menos 2x. No mesmo sentido, vamos ter aqui y1 e menos 1, o produto entre eles vai dar menos y. E no mesmo sentido ainda, vamos ter 1 vezes 5 vezes 4. Isso vai dar mais positivo 20. Agora, no outro sentido, a gente vai colocar os valores das diagonais secundárias. Olha só, acompanha aí comigo. Menos 1 multiplicado com menos 2 multiplicado com 1. Isso vai dar 2. No mesmo sentido ainda, vamos ter 4 multiplicado com 1 multiplicado com x. Isso vai dar 4x. E para fechar, 1 vezes 5 vezes y. Isso vai dar então 5y. Vamos fechar aqui e vamos resolver. Lembrando que isso tem que dar 0, né? O resultado disso tudo vai dar 0. Então olha só, menos 2x com menos 4x lá de dentro. Isso vai dar menos 6x. Menos y, menos o 5y que está lá dentro. Isso vai dar menos 6y. Tá? Já estou aí fazendo substituição dos seus sinais. E 20 subtraído com 2, isso vai dar 18 positivo. Isso tudo então é igual a 0. Então, a nossa equação geral da reta já pode ser essa equação que está na tela, né? Menos 6x menos 6y mais 18 igual a 0. Mas se você achar que está muito grande, vamos simplificar então aqui, ó, por 6, dividindo então toda a nossa equação por 6, a gente vai ter então menos x menos y mais 3 igual a 0. Pronto, fica uma equação mais limpa, tá? Mas aquela outra equação também está correta, tá bom? Menos 6x menos 6y mais 18 igual a 0 já é um resultado, tá? Já está correto. Se você desejar simplificar, a gente faz então uma simplificação por 6 e obtém essa equação aí, menos x menos y mais 3 igual a 0. Vamos mostrar o nosso gabarito, porque a minha letra também não favorece muito, né? Acompanhe então o nosso gabarito, olha só. A nossa mesma matriz, não é? Depois que você obtém aí o cálculo do determinante, e depois igual a 0, nós temos aí o resultado que eu mostrei para vocês, né? Menos 6x menos 6y mais 18 igual a 0. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula, agradeço demais a sua audiência. A gente vai então se despedindo, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!